Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. Eu gostaria de conversar hoje um pouquinho com vocês a respeito do jogo 3 das finais da NBA, onde tivemos o terceiro confronto, o primeiro jogo dentro da casa do Indiana, na qual o Indiana Pacers saiu vencedor, cara. O jogo 3 das finais da NBA, tivemos a liderança do Indiana por 2-1, cara. É simplesmente inacreditável, mano. Isso só me leva a um pensamento. Que carambas está acontecendo na NBA, cara? Porque um time de quarto colocado tá chutando a bunda do primeiro colocado da conferência mais forte da NBA. Você tá conseguindo raciocinar isso aí? E a primeira estatística que vem na minha cabeça assim que eu gosto de conversar aqui, eu menciono várias estatísticas, é 80% dos times que chegaram no jogo 3, vencendo por 2-1 nas finais da NBA, foram campeões. 80%. Sabe o que é loucura? Eu comprei passagens para vir aqui para São Paulo e participar da NBA House, gravar conteúdo, vir participar das coisas aqui, até o jogo 5. Porque eu estava realmente desacreditado que poderia passar de 5 jogos um OKC Thunder versus Indiana Pacers, cara. Considerando vitória para o OKC, sendo bem claro. E mais uma vez eu estou, assim, surpreendido pelo time do Indiana Pacers. Os caras fizeram um caminho até as finais e estão fazendo uma performance nas finais da NBA que é inacreditável. E eu preciso comentar um pouquinho com vocês as minhas impressões assistindo o jogo de ontem de dentro da arena da NBA House. E como vocês podem ver, está crescendo aqui o número de jerseys no nosso estúdio. Eu até fiz um postzinho, uma menção ali na aba de posts aqui, né, na aba comunidade do canal, na qual eu tive um meet and greet com o nosso querido brasileiro Gui Santos, e chegou aqui a segunda jersey assinada do nosso estúdio improvisado, mano. Porra, que dia, hein? Ontem foi maneirinho. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o jogo de ontem, né? Então, vamos começar aqui as minhas observações. Você tá chegando por aqui agora e gosta desse tipo de vídeo, né? De opiniões, pô, resumo, novidades, notícias, rumores, tudo sobre o mundo da NBA. Se inscreva aqui. Ativa o sininho, deixa o like, ou pode fazer isso também no final do vídeo, que vai estar me ajudando muito. E se você for um trash talker raiz, já deixa o like, que esse vídeo foi feito pra você, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar, que tá um frio em São Paulo, filho. Tá uma friaca aqui, velho. Vambora. Seguinte, o primeiro quarto foi de domínio completo do time do OKC. Inclusive, uma menção muito honrosa ao Chet Holmgren, que ontem parecia que ele ia vir pra mais de 30 pontos. Ele tava assim, começou o jogo acho que fazendo 13 pontos no primeiro quarto, dos 20 que ele terminou. Então a gente já pode resumir que o cara jogou bem um quarto e jogou mal 3, né? Basicamente. E do outro lado, o time do Indiana Pacers dependia unicamente de um ser humano para eles continuar sobrevivendo, que seria Pascal Siakam. E em sua maioria, seus arremessos na meia distância. Criando ali seu espaço no post, o Pascal Siakam foi determinante para não deixar o Indiana Pacers perder a mão do jogo logo no início. Porque uma coisa muito mencionada, assim, até pelos comentaristas da partida, era: o Indiana precisa começar bem a partida, porque se começar mal, se deixar o OKC crescer já de início, eles vão sofrer demais, assim como eles sofreram no jogo 2. Só que não, velho. Eles começaram mal, perdendo por 9 pontos. Se eu não me engano, a diferença chegou a 10, 11 ali também no terceiro quarto. Só que em nenhum momento o Indiana perdeu a mão do jogo. Foi um jogo muito mais competitivo do que todos os outros jogos, porque, assim, no jogo 1, foi uma dominância extrema do OKC até chegar nos minutos finais. No jogo 2, foi uma dominância extrema do OKC o jogo inteiro. No jogo 3, não. Tiveram várias mudanças de liderança, tiveram vários momentos em que a partida esteve empatada. Principalmente em momentos que o Shai Gilgeous-Alexander estava no banco, o time do OKC sofria muito para poder gerar um ataque. E a minha maior observação sobre esse confronto foi o seguinte: parecia que o time número 1 de defesa do campeonato era o Indiana e não o OKC. O Indiana forçou o OKC a 17 turnovers, enquanto o OKC só fez 16 assistências. Então o time inteiro do OKC compartilhou a bola tão porcamente que eles perderam na disputa assistências contra turnovers. E cara, isso é muito preocupante, velho. Porque em vários momentos o time do Indiana mandava dobras pra cima do Shai de forma eficiente.
E aí o Shai era obrigado a se livrar da bola e tinha sempre um cara na linha de passe. O Tyrese Haliburton, não posso estar enganado, mas roubou a bola 2 vezes. E foi no contra-ataque mais livre do que tudo. Ele podia pedir um croissant e um café que dava tempo dele comer, tomar o cafezinho e fazer a bandeja, ou dancar a bola como ele dancou uma vez lá. E assim, 4 jogadores ofensivamente ganharam esse jogo pro Indiana. Eu gostaria de comentar primeiro, fazer menções honrosas ao time do OKC. Mais uma vez, o Lu Dort fez uma partida sensacional, 4 bolas para 3. Não tem como você pedir mais do Lu Dort, não tem como. Na verdade, ele fez a parte dele, ele entregou, tipo assim, a ajuda dos role players da parte dele, numa partida onde, pô, Cason Wallace não matou bola legal, Aaron Wiggins matou uma bolinha ou 2, não lembro, mas só que parou ali, né? Isaiah Joe não foi aquele cara que a gente via matar 2 bolinhas também. Então ele entregou as dele. J-Dub fez uma partida sensacional na meia distância. Passou, acho que 21 pontos o cara matou. Chet Holmgren, como eu disse, ele foi bem em 3 quartos. O Alex Caruso ainda fez a sua pontuaçãozinha ali. Acho que ele terminou com 9 pontos, 8 pontos, uma coisa assim. E o Shai foi fortemente defendido. Essa foi uma das melhores defesas e meio que foi o máximo que deu pra fazer contra o Shai Gilgeous-Alexander. O Indiana Pacers só deixou ele cobrar 6 lances livres. Teve muita gente reclamando, é flopper. Realmente o Shai dá uma forçada. Só que ele é muito inteligente jogando e quando a defesa não consegue counterar ele, ele vai lá e cava falta mesmo, velho. E fazer com que ele cobre apenas 6 lances livres e o Benedict Mathurin cobre mais lances livres do que ele, a sua defesa foi excelente, pô. Os 24 pontos dele não foram nada. Foram 10 pontos a menos do que a outra partida, ele sendo muito menos eficiente. 2 jogadores que apareceram um pouco ofensivamente do Indiana, Ben Sheppard e Aaron Nesmith, foram leões na defesa para poder marcar o cara. E isso que, nos 2 primeiros jogos, fizeram uma estatística de quanto tempo o Ben Sheppard marcou o Shai Gilgeous-Alexander. E ele marcou por 47 segundos. E nesses 47 o Shai tinha feito 8 pontos, ou era 7 pontos, uma parada assim. Em menos de 2 posses ele fez 8 pontos pra cima do cara. Dessa vez não, dessa vez ele defendeu bem. Fez o Shai tentar cavar falta, só que defendeu limpo. O Shai errou. Antes de eu começar as menções aqui do Pacers, eu lembro de ter visto durante uma boa parte, assim, da partida, a torcida dando aquela cornetada chamando os árbitros de vendidos para o OKC. Mas eu vi mais erros da arbitragem pro Indiana do que pro OKC. Por exemplo, aquela falta do Nesmith, aquilo ali era falta flagrante. O cara tava no caminho livre pro aro, ele foi com a força totalmente desnecessária, desceu a lenha, empurrou o cara, o maluco caiu no chão, pô. Pô, que é isso, velho? Aquilo ali no Brasil seria, pô, uma antidesportiva 2, velho. Sei lá, nem existe isso, mas... Aquilo ali era flagrante, era flagrante, meu parceiro. Não tem pra onde correr. Teve uma hora que o Pascal Siakam pisou na linha, e naquele mesmo ataque ele pisou na linha do meio da quadra. Eles conseguiram pontuar na frente do Tony Brothers lá, não marcou nada. E, pô, teve alguns lancezinhos assim, sabe, perdidos, que, pô, querendo ou não, faz diferença. Agora, outro ponto negativo também foram os lances livres do time do OKC, erraram muitos, foi tipo, cobraram 14 e converteram 8, então já teria cortado um pouco a diferença se tivesse um pouco mais de cuidado na hora de cobrar lance livre. E agora vamos falar bem do time do Indiana Pacers, porque, cara, o nosso mano Tyrese Haliburton ficou a 1 rebote de um triplo-duplo. Foi a melhor partida dele das finais até agora. Ele tava com uma média de 15 pontos por partida nas 2 primeiras. Pô, na primeira ele foi mal, mas matou o game winner. Na segunda ele foi mal, o time tomou um sapeco. Ele ficou tipo 3 quartos com 3 pontos. Nessa partida ele veio muito bem. Nessa partida ele defendeu muito bem. Nessa partida ele achou os companheiros muito bem. Nessa partida ele conseguiu finalizar no aro. Nessa partida, no momento em que o time precisava de uma retomada, ele matou bola pra 3. Então o Tyrese Haliburton foi gigante. Pascal Siakam, eu nem preciso citar novamente, que pra mim, eu já falei, ele é o jogador mais importante desse time do Indiana Pacers. Mas os 2 caras que foram fator X pra essa vitória, TJ McConnell e Benedict Mathurin. Eu realmente não acreditava, assim, pela postura dos 2 primeiros jogos, que o Benedict Mathurin podia ser um cara impactante pra esse time. Eu acreditava muito mais num Aaron Nesmith, no próprio TJ McConnell, num Andrew Nembhard, que teve problema de faltas, porque tava muito agressivo ele tentando defender o Shai. Os 2 estavam se trocando cotovelada toda hora, então acabou tendo problema de faltas. Ele fez tipo 3 faltas em menos de 2 quartos. Mas, velho,
o Benedict Mathurin ontem, ele tava muito confiante. Podia entregar a bola na mão dele, por mais que eu não goste daquele estilo, porque eu não acho que ele é tão bom assim pra ser um cara de visão túnel, sabe? Aquele cara que só vê uma coisa. E o Benedict Mathurin é esse cara. Tipo, tem hora que no jogo que ele só vê o aro e ele só vai pro aro. Pode ter um cara livre do lado dele que ele vai lá pra dentro pra ele finalizar, ele não passa a bola. E tem hora que ele tá marcado e mesmo assim ele vai forçar o arremesso porque ele não vê mais o que tá em volta dele, porque na cabeça dele ele já tinha colocado uma parada pra fazer. Só que nesse jogo funcionou. Ele chutou contestado, ele marcou. Ele bateu bola pra meia distância e chutou no pull-up, ele marcou. Ele foi na finalização, cavou mais falta do que o Shea e converteu os lances livres. Ele finalizou bem. Ele defendeu bem. Pô, o Benedict Mathurin ontem, eu posso estar enganado, mas foi a melhor partida da carreira dele. Foi o career high do cara no jogo 3 de finais, cara. 27 pontos. Se eu não me engano, só outros 2 caras, eu tinha visto uma estatística assim, só outros 2 caras passaram de 25 pontos numa partida de final, vindo do banco de reserva. E são Manu Ginobili e Jason Terry, eu acho. O Scary Terry. Não, Scary Terry é o apelido do Terry Rozier, né? Eu esqueci o apelido do Jason Terry. Campeão com Dallas. Pô, enfim, não vem ao caso. E esse time do Indiana Pacers ganhou com o banco de reservas, tá? 49 dos 116 pontos vieram do banco. O banco de reservas do time do Oklahoma fez 17 pontos. E agora eu preciso citar ele, o TJ McConnell. Ele já me irritava muito. Assim, o estilo de jogo dele, pô, defendendo agressivo, né? Aquele cara muito chatinho na defesa. Ele tem um arremesso de meia distância extremamente bom, talvez até um pouco subestimado. O aproveitamento dele de meia distância, que é aquele pull-upzinho marcado, caindo pro lado, a 2 metrozinhos do aro ali, ele mata muito, muito. Até marcado por cara maior do que ele. Teve hora que ele tava sendo marcado pelo Shea, e o Shea se esforçou muito pra dar um bloco nele. E não chegou. Mas só que, na minha opinião, o TJ McConnell ganhou na intensidade defensiva. O cara roubou a bola 5 vezes. E das 5 vezes, 3 foram no inbound pass. Alex Caruso, um cara com pedigree de campeão de NBA em 2020 com o Lakers. Na hora de repor a bola pra dentro do jogo, que ele tem 5 segundos, ele gastou 1 pra entregar a bola na mão do TJ McConnell, ele foi lá e fez a cesta. E não só... Pô, o cara vai ligar uma furadeira agora mesmo? Pô, e ele não só fez isso uma vez, como ele fez 3, mano. Cara, aconteceu uma vez você ser pego desprevenido pelo baixinho TJ McConnell, ele roubar a bola e gerar 2 pontos ali num vacilo, beleza. Mas 3? Pô, isso é inacreditável, velho. E era só em momentos importantes do jogo. Tipo, o jogo tava por 3 pontos, tava por 2, tava por 1. Os caras entregavam a bola na mão do TJ McConnell numa reposição. E olha que ele jogou pouco, mano. Se tivesse deixado o TJ McConnell mais tempo em quadra, ele teria saído com 12 roubos de bola, velho. Inacreditável. Como eu comecei mencionando neste vídeo, 80% dos times que abrem 2-1 na série levam. Só que a gente também tem que lembrar que a gente já presenciou muita coisa maluca na NBA. Como, por exemplo, quando Paul Pierce jogou contra LeBron James em 2013, Miami Heat versus Celtics. O Miami abriu 2-1, o Celtics recuperou 3-2 para depois o Miami Heat recuperar para 4-3. 2016, LeBron James virou um 3-1 nas finais. É a única vez na história, mas já aconteceu. Então, aquilo que eu tinha começado dizendo também, que eu previ que só seriam 5 jogos, comprei passagem só para 5 jogos, eu me lasquei. Porque pelo menos teremos 6 jogos agora, eu vejo. Eu estou bem confortável com um 2-2, assim como foi na casa do OKC, cada time ganhando uma partida e voltando lá para o OKC, no jogo 5, tudo igual. E, velho, Deus abençoe a NBA, porque tá sendo legal. Tá sendo legal as finais. Por mais que eu esteja torcendo pro OKC, eu tô vendo o Indiana chutar a bunda do OKC, tá sendo muito maneiro, velho. O time do Indiana, cada dia que passa, me surpreende cada vez mais, velho. Isso é inacreditável, mano. Isso é assustador, velho. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. E é isso, minha rapaziada. Essas são as minhas observações de hoje. Eu tinha mais algumas coisas na cabeça que me fugiu agora, como, por exemplo, 3 jogadores do Indiana Pacers passaram de 20 pontos. Pascal Siakam, Mathurin e Haliburton.
enquanto 4 jogadores do OKC tinham passado de 10 pontos. E mesmo assim eles perderam. Ah, eu esqueci de citar sobre o Miles Turner, né? O Miles Turner terminou com 5 blocos nessa partida. Ele fez 8 pontos, 8 ou 9, não passou de 2 dígitos. Pegou tipo 2 ou 3 rebotes, quase nulo na presença de garrafão. Assim, pra rebote, né? Porque forçaram ele a sair um pouco de dentro do garrafão. Mas ele deu 5 tocos, velho. Ele chutou a bunda do Chet Holmgren e deu um toco na linha de 3 pontos, onde o Chet Holmgren... Se eu conseguir achar a foto, vai ser a foto da thumb desse vídeo. Vai ser o Miles Turner dando um bloco na linha de 3 pontos no Chet Holmgren. E tinha mais alguma coisa que eu queria citar pra vocês, mas eu não lembro, mano. É porque esses vídeos assim sem edição tá difícil de eu fazer, só gravando no celular, rapaziada. Mas eu acho que tá melhorando bastante minha dicção, né? Eu vi até um comentário esses dias que me deixou bem feliz. Cara, mas é isso. Acho que eu não lembro de mais nada, não, que eu gostaria de citar. Acho que eu falei sobre tudo, né? Falei sobre tudo. Eu acho que agora o OKC precisa ligar o senso de urgência, vai ter que jogar o jogo 4 como se fosse o jogo 7, jogar o jogo 5 como se fosse um jogo 7, assim como eles retomaram no jogo 2 dentro de casa para poder mostrar pro Indiana que não seria fácil, né? Essa molecada precisa acordar, velho. Eles precisam acordar. Pô, porque não tem como. Dos 17 turnovers, a maioria sair das mãos do Shai, sabe? Acho que foram 6 da mão do Shai e 5 da mão do J-Dub. Os 2 principais ball handlers do time cometer mais de 10 turnovers. Não pode isso acontecer na partida. Enquanto pelo time do Indiana, eles mostraram que a defesa deles era um pouco subestimada pela maioria dos fãs, porque os caras defenderam muito bem. E conseguiram ser tão produtivos no ataque como qualquer outra série, independente de ser o time número 1 da NBA, sabe? Então, cara, meus parabéns de verdade ao time do Indiana e a todos os torcedores. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, mano, se inscreva não, entre para o time de membros ou então manda o super like aqui que eu vou ler todos. Assim que eu tiver meu notebook de volta, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo de meia hora respondendo os super likes de vocês, super thanks, né, de vocês. Mas vai acontecer, tá, rapaziada? É só um período conturbado que a gente tá vivendo aí, uma turbulência neste humilde canal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!